Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina da Libird, maquiadora e apaixonada por beleza, e hoje eu vim trazer um desafio muito divertido. Eu já vi outras pessoas fazendo, então não seria inovador, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer há muito tempo, que é recriar um tutorial de maquiagem das antigas. Obviamente, eu fui escolher pelos anos 60, que é a minha década favorita, mas vocês conseguem encontrar diversos aí na internet, principalmente pelo YouTube, que eu vou utilizar como referência hoje, que é do blog Glamour Days, e vai estar escrito aqui para vocês saberem como que digita, e lá tem muitos arquivos, muitas informações sobre as décadas passadas. Eu vou pegar um vídeo bem interessante, foi o que eu achei mais completo de passo a passo da maquiagem de verdade, e vou recriar aqui fazendo a minha versão inspirado por um tutorial de maquiagem antigo. Vamos lá aprender? Começando aqui, dei o play no vídeo. Começa com um closão da modelo, bem chiquetosa. Vou baixar o som para vocês. Falando que a maquiagem faz milagres. E faz mesmo, né, gente? Faz a gente se sentir outra pessoa. Ou melhor, uma melhor versão de nós mesmas. Explicando uma coisa muito interessante, eu vou tentar colocar até as imagenzinhas aqui pra vocês irem entendendo o que ela tá falando. Ela fala que uma base branca sem profundidade acaba diminuindo o olho. E uma base mais escura vai dar uma profundidade mais interessante. Ok, então a gente vai começar pela base. Eu vou aplicar do mesmo jeito que ela tá aplicando aqui no vídeo, tá? E ela começa aplicando a base com os dedos, sem primer, sem nada. Que desespero! Bom, antes de eu aplicar a base, então, eu vou aplicar um pouquinho de hidratante. Eu sei que não fala no vídeo, mas eu nunca gosto de aplicar a base diretamente no rosto. Eu ainda não fiz meu skincare hoje, achei que teríamos surpresas, mas não tem. Então eu vou aplicar um primer mais suave no meu rosto, para preparar a minha pele. Eu tô utilizando o hidratante, o antioxidante hidratante da Salve, que ele é bem levinho. E aí eu vou fazer com a nossa modelo, que se chama Rana Alden, e aplicar com os dedos a base. Eu adoro que esse vídeo tem uns takes aleatórios de um cachorro. Muito legal. E depois ela tira o excesso com um lencinho. Então a base que eu vou utilizar é a Superstay 24 horas da Maybelline. A minha cor é a porcelana, que aflição. E eu vou distribuir ela pelo meu rosto todo, pra depois espalhar. Ela não faz exatamente isso, mas pra eu não ficar com a mão toda imunda, eu acho que é um bom começo, né? Não estou achando dos piores resultados, né? É como a gente aplicava a base até pouco tempo atrás. Porém, já vou dar uma dica pra vocês nesse processo. Acho muito interessante a gente utilizar uma base que não seque tão rápido, né? Até porque a gente tá trabalhando de uma forma diferente. E eu acho que um acabamento mais viçoso fica mais interessante também. E agora eu vou pegar um papel pra fazer como ela, um quadradinho de papel higiênico mesmo. E vou retirar o excesso da minha base. Ela tá comentando de como maquiagens com cuidados podem ajudar se você tem uma pele diferenciada, né? Uma pele que precisa de algum tratamento, que no caso eu não fiz. E aí ela utiliza, pra corrigir as olheiras, um corretivo até 3 tons mais claro do que a pele da modelo. Então eu vou utilizar um corretivo iluminador que eu tenho aqui, que é o da Tracta. A minha cor é o claríssimo e ela aplica apenas nas olheiras. Interessante que essa crença de que o corretivo mais claro é o ideal para corrigir olheiras, ela se manteve até pouco tempo atrás, né? Então a gente tende a corrigir olheiras com corretivos bem mais claros e hoje a gente sabe que isso tende a acinzentar, na verdade, a região dos olhos. Mas se você usar uma boa base ou tiver uma pele aí num bom dia de skincare, não tem problema você já ir direto pro iluminador. Aplicar os corretivos com o dedo também, como se estivéssemos na Era das Trevas. Brincadeira, gente. E agora ela vai pro blush. O tom que ela tá utilizando é bem clarinho
E ela aplica desta região do rosto pra trás. Dá sempre uma distância do nariz e vai aplicando pra trás, bem no centro das maçãs. Como o blush que ela tá utilizando é bem suave, eu vou utilizar essa paletinha da Maybelline, que é a Master Contour número 10. Isso, número 10, que é um tom mais clarinho. Mas aí eu indico pra vocês utilizarem qualquer tom de blush que tenha esse rosé mais suave, ou se você for morena barra negra, utilizar um tom que fique próximo do seu tom de pele, porém um pouquinho mais suave também. O pincel que ela tá utilizando é um pincel compridinho, parece que vem naqueles kits de maquiagem de criança, sabe? Eu não tenho um pincel assim, mas aparentemente ele tem pouca densidade nas cerdas, então eu vou pegar um pincel que esfume bastante. Isso aqui é da Real Techniques, no número 403. Ela não esfuma, ela só faz esse movimento, então eu vou continuar até ele ficar bem esfumadinho, bem suave. E aí o próximo passo dela é ir pro contorno, que tá na mesma paletinha, então eu vou acabar utilizando da mesma paletinha também. E ela aplica normalmente onde a gente naturalmente aplica, né, que é onde o rosto já é um pouquinho mais desenhado, mais profundo. E ela puxa pra baixo esse contorno. Meu Deus. Bom, acho que pode funcionar. Eu não tenho a mandíbula muito saltada, mas ela acaba mencionando também nesse vídeo que você pode usar para disfarçar a mandíbula, disfarçar outros pontos da maquiagem. Vou então pro contorno com um pincel pequenininho, que ela também estava utilizando. E é o mesmo movimento que ela fez com o blush, só de vai e vem, sem movimentos circulares, e depois esfumar para baixo. Esse lado ficou levemente marcado, mas o dela também, então eu vou considerar um tutorial bem sucedido até agora. E agora ela vai pro pó solto. Eu separei o meu aqui da frente, porque ela fala de usar um pó translúcido. E ela está aplicando com algodão. Olha só que interessante. Então eu vou pegar um algodão. Eu não tenho bolinhas de algodão aqui, eu só tenho os quadradinhos. Mas para tentar deixar a textura mais parecida, eu vou utilizar o meio do quadradinho, que ele sai um pouquinho mais fluffy, um pouquinho mais fofinho. Ela indica para pegar o pó, deixa eu pôr ele um pouquinho aqui na tampa, para pegar o pó com o algodão e ir pressionando. O melhor aplicador é um algodão, e aí depois você vem com um algodão limpo e vai removendo o excesso do pó. Sobrancelhas emolduram o rosto, eu sempre falo essa frase quando eu tô trabalhando no varejo de beleza, né? Eu também trabalho com varejo de beleza, e eu acho que é uma frase de vó que funciona até hoje. Ela indica começar utilizando vaselina ou um óleo de bebê. Eu não tenho nenhum dos dois, então eu vou utilizar um olhinho de vitamina E que eu tenho. E a gente vai aplicar uma gotinha nas sobrancelhas e depois tirar os excessos de pelinhos. Gente, o efeito fica bonitinho mesmo. Bom, eu fiz a sobrancelha recentemente, não tem muito pra tirar, mas vamos repetir aqui, ó. Um pelinho fora do lugar, outro pelinho fora do lugar. Agora tá dando certo. Continuar massageando pra tirar o excesso de óleo. E agora ela tá apresentando o conceito clássico de visagismo, né? Que a sobrancelha deve acompanhar este movimento aqui. Então o comecinho dela tem que ser sempre nariz, canto do olho e o começo da sobrancelha. O arqueado é no fim da íris, que eu não consigo olhar muito de frente pra vocês agora pra conseguir mostrar, mas é por aqui. E o cantinho externo é nariz, canto externo do olho e fim da sobrancelha. Apenas as meninas com cabelo realmente escuro, né, as dark brunettes, as morenas escuras, que devem utilizar
lápis preto de sobrancelha, eu vou utilizar um lápis do meu tom de cabelo, que é como ela indica. Esse aqui é o Brow Defining Fill da Maybelline. E ela tá acompanhando esse visagismo aí de começar, frente interno do olho, arquear no fim da íris e depois finalizar no canto externo da sobrancelha. Essa dica do óleo eu achei muito interessante pra você que tem aquele lápis que é muito seco pra sobrancelha, sabe? Até machuca às vezes de aplicar. Então talvez... Esse aqui já é bem macio, então não posso dizer muita diferença pra vocês. Mas talvez funcione bem aí pra você que tá precisando reviver um lápis de sobrancelha. Legal, gostei. Achei que não teríamos esse passo, mas teremos, que é o de esfumar a sobrancelha. Ela tá utilizando uma escovinha que parece um pouquinho com esta daqui. E falou pra suavizar levemente o traço que você fez. Para os olhos agora, e ela tá utilizando um Creamy Highlighting Shadow, né? Uma sombra cremosa que vai iluminar os olhos. Eu não tenho muitas opções de sombras cremosas, clarinhas principalmente, então eu vou utilizar essa pastinha da Vegas, que é no tom Azul Baby, que é um tom de azul bem clarinho. E esse tom era uma das cores muito utilizadas na década de 50 e na década de 60. Ela tá aplicando com os dedos por toda a pálpebra móvel, tá? E ela até menciona nesse tutorial para evitar cores muito vibrantes, cores noturnas muito vibrantes, dando a entender que de noite até se utilizavam tons mais acesos, mas no dia eram esses tons mais clarinhos. Não é a cor que ela tá utilizando no vídeo, ela tá utilizando aparentemente um mais esbranquiçado mesmo, mas acredito que a proposta vai ficar na mesma. E eu não tô fugindo totalmente do tema, porque essa cor existia assim. Pra contornar os olhos, ela usa um tom de taupe ou um amarronzado. E ela tá aplicando por todo o côncavo. Depois eu vou colocar aí uma imagem bem interessante pra vocês, que ela dão dicas, né, de como transformar os olhos. Tá mostrando aqui 3 opções de olho, falando como você aumenta, como você aproxima, como você afasta. Que eu acho bem interessante também. Mas eu vou fazer o esfumadinho tradicional. Aparentemente ela tá com um pincel fofinho, porém não tão grande, então eu vou utilizar este aqui. E a cor de sombra que eu vou brincar é a Suede da NYX, que é esse tom de marrom bem clarinho. Ela também não faz movimentos circulares, não faz nada muito elaborado, apenas vai desenhando o côncavo. Um dos truques que ela dá é fazer o côncavo mais demarcado aqui no centro do rosto para aproximar um pouquinho os olhos. Eu às vezes acho que eu fico com o olho aparentemente muito afastadinho, então vou dar essa reforçadinha aqui. Legal! Outra coisa que eu não tinha certeza se teríamos nessa maquiagem é iluminar abaixo das sobrancelhas. Para isso eu vou utilizar esta sombra aqui, a Color Tattoo da Maybelline. Ela não existe mais, mas a minha tá novinha, tava até lacrada, tá, gente? É só vocês utilizarem um tom perolado pra iluminar abaixo das sobrancelhas, pra valorizar este ossinho aqui. Agora a gente vai utilizar o delineador. Ela fala pra que eles dão a aparência de termos cílios maiores, né, quando a gente aplica. E ela tá utilizando um tom de preto, mas ela fala que o preto é mais para as meninas que têm cabelo mais escuro. Não é meu caso, porém eu não tenho nenhum delineador aqui cremoso que seja marrom ou algo do tipo, então eu vou utilizar um em gel preto mesmo, mas aí vou aplicando ele até suavizar. O pincel que ela utiliza é um bem fininho, eu também não sei se eu vou ter um muito parecido com esse que me dê a firmeza necessária. Tô tentando replicar até a forma como ela tá utilizando pra sair o mais parecido possível. Se eu não encontrar, é que são poucos pincéis, sabe, gente? Tem um aqui que parece Peronomucho. Eu acho que eu posso brincar com ele sim, vamos ver. Não achei um extremamente parecido com o
que ela tá utilizando, não. Então eu vou com um de lábios, que é mais curtinho, ela não usa um chanfrado como a gente tá acostumada a utilizar. E eu coloquei um pouquinho de... eu esqueci o nome disso, diluidor. Eu tenho um da NYX antigo, no delineador preto. Primeiro porque o meu tá um pouquinho durinho, e segundo porque ele vai ficar um pouquinho mais suave de trabalhar. E aí ela aplica bem rente aos cílios, só dando uma definida no olhar, e é isso que eu vou fazer também. Gostei, achei que com o diluidor ele ficou mais soft black, né, do que aquele preto super intenso, então fica a dica pra vocês fazerem um delineador um pouquinho mais suave, caso vocês sejam loiras. E aí ela vai pra máscara de cílios. Eu não tenho nada muito próximo desse aplicador que ela tá utilizando, mas tá falando pra deixar eles bem separadinhos. Então eu vou utilizar as Cílios Sensacionais de Maybelline, que ela tem cerdas de silicone que ajudam a deixar bem penteadinho. E aí vou aplicar em poucas camadas. E isto não é deste vídeo, mas de um outro vídeo que eu já tinha assistido antes. Ele fala que é sempre melhor, no caso seria um narrador, né? Ele fala que é sempre melhor 2 camadas finas do que uma grossa. E eu vou seguir neste lema de vida. Tô vendo ela aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores, então eu vou deixar assim. Porém, o próximo passo, ela indica utilizar uma escovinha de sobrancelha, que na época se parecia muito com isso que a gente utilizou para uma escovinha de máscara de cílios no caso, mas parece uma escovinha que a gente utiliza para sobrancelha. E ela fala pra esfumar esse produto, né, pra gente tirar o excesso e deixar os cílios bem separadinhos. Pronto, separamos com o Clean Brush. E aparentemente a idade aceitável para usar batom é 14 anos. Ela tira o excesso da maquiagem com um algodãozinho. Ela utiliza... não comam o algodãozinho. E ela tá utilizando um tom de cereja, um vermelho mais aberto, mais rosado. Eu não tenho exatamente este tom aqui, se bem que também o filtro da imagem antiga é bem diferente, né? Mas eu vou utilizar um vermelho cremoso, que isso eu noto que é esta textura. E eu vou optar pelo vermelho Glam da Boticário. Ela está utilizando um pincel de lábios para aplicar, então também vou pegar um pincel de lábios. Vou pegar um bem pequenininho pra gente poder desenhar bem. E a dica dela é apoiar, tô até afastando aqui meus produtos tudo, apoiar os cotovelos para criar o desenho dos lábios, começando pela parte superior, é isso? Isso, a gente vai fazer o arco do cupido e a parte superior primeiro. Arreguei na parte dos cotovelos porque senão vai ficar muito próxima da câmera e a verdade é que nem eu enxergo, então vou continuar com o espelhinho de mão. É a única coisa que eu estou fazendo diferente, hein? Agora, para a parte inferior, ela tá utilizando o mesmo pincelzinho, acompanhando o formato externo e preenchendo. Dela ficou bem mais suave, né? Apesar da cor ali ficar um pouquinho mais intensa. Mas eu vou fazer como ela indica e tirar o excesso. Caso ainda continue intenso, eu tiro mais uma vez. Então, truque de mãe. Bem melhor, né? Essa cor. Então, acho que fica a dica aí, aplicar um vermelho que não seja tão intenso também. E cremoso, que aí ele saia e deixe essa manchinha. E aí, acredito que o último passo é aplicar o gloss. Ela fala também que se você não quiser aplicar batom, você pode aplicar diretamente o gloss. Porém, o gloss que ela utiliza não é exatamente este tipo de gloss assim que a gente já conhece, sabe? Ela tá utilizando em batom também, então eu vou pegar um batom que eu tenho aqui, que ele inclusive não existe mais há muito tempo, ele é antigo. E ele tem um acabamento mais translúcido, ó, vou mostrar pra vocês aqui pra vocês entenderem. Tá vendo que ele é mais suave? Eu acho que esse tom, na verdade, vai até ficar muito intenso, então eu vou aplicar um nude que eu tenho aqui.
porque ele é um batom um pouquinho mais translúcido, ó. Não tem tanto fundo de cor, só pra reproduzir o lip gloss da época. Gente, que demais. Ela tá falando dos ensinamentos que a gente usa até hoje, na questão de lábios, de clarear o centro pra ficar maior, de esfumar as laterais até pra ele parecer mais curtinho, de deixar mais cor no centro mesmo, pra deixar ele menor, que a gente tem feito muito hoje com lip tint, né? E aí o último passo é o corretivo, e ela tá utilizando o corretivo como se fosse em batom, e eu tenho um aqui pra corrigir as espinhas. Ela aplica ele por cima das manchinhas, então eu vou fazer a mesma coisinha aqui. E depois ela vem com um algodão pra esfumar. Inclusive, dica da especialista que está falando, nunca esprema espinhas. Eu nunca faço isso, gente, imagina. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o resultado final da maquiagem. Eu não estou muito idêntica a ela, não, mas eu acho que pegou bem a vibe de anos 60, uma make clássica, fácil de fazer. Claro que com algumas coisas bem diferentes, eu mudaria vários passos, né? Formas de realizar, na verdade, alguns passos. Mas eu acho que é um resultado bonito, simples, né? Mais delicado, feminino. E acho que super usável aí pra quem quer começar a imergir no mundo retrô, porém sem sair com cara de fantasia. Achei muito sensacional. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado das referências, tenham gostado das imagens. Não se esqueçam aí de se inscrever também no Glamour Daisy para vocês conhecerem mais os conteúdos vintage que eles postam. Deixe um comentário me contando o que você achou do resultado dessa maquiagem, se você usaria, se você faria alguma coisa de diferente hoje em dia, né? Se inscreve no canal para acompanhar as próximas atualizações e, claro, como sempre, me segue lá no Instagram pra gente continuar a nossa conversa por lá. Até o próximo vídeo!